Você quer começar a investir em renda variável, mas está na dúvida se vai para fundos imobiliários ou ações? Nesse vídeo eu me proponho a estar te respondendo, beleza? Então, roda a vinheta! Salve doutores! Meu nome é William Reis, sou o criador aqui do Escola de Investidores e sou também assessor de investimentos na XP Inc, tá bom? E aí quando a gente vai fazer nossas assessorias é muito comum o cliente perguntar: William, por onde começar? Fundo imobiliário ou ação? E aí, me ajuda aí. Então, eu vou lá e faço uma série de perguntas para o cliente, a gente conversa e a conversa que eu tenho com eles vou ter com você agora. Então, finge que eu vou estar te assessorando, então já senta de maneira melhor ali na cadeira, bota postura que a gente vai começar uma assessoria agora, beleza? Então, vamos começar, mas se inscreve aí no canal, já dá aquele like maroto, tá bom? E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem essa dúvida também. Então, passando essa fase, vamos lá, vamos começar aqui a nossa assessoria. Você, então, chega até mim, quer começar a investir em renda variável, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Você aí, qual o seu nível de conhecimento sobre o mercado financeiro? Você é um cara que acompanha, estuda, está antenado? Ou você é um cara que não sabe muito, não tem muito interesse, não gosta desse tipo de conteúdo? E aí, o que é que você me diz? Seguinte, dependendo da sua resposta, se você é um cara que não acompanha muito, não sabe muito, não se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te aconselho a ir para fundos de investimento, tá? Vai lá para o fundo de investimento em ação, vai para os FOFs, que são fundos de fundos, beleza? Por quê? Você fazendo isso, você terceiriza esse trabalho, você joga o seu dinheiro na mão de um gestor e esse cara vai fazer isso para você. Mas aí, claro, você vai ter que pagar um preço por conta disso, que tem a taxa de administração, taxa de performance, sai um pouco caro, mas é o preço que se paga por você não gostar muito desse tipo de conteúdo. Então deixa na mão de terceiros. E aí você vai ter que pesquisar para poder pagar menos ali. Então pesquise fundos que tenham taxas menores, mas também fundos que sejam bons, tá? Não adianta pagar pouco, mas um fundo que seja ruim. Então esse é o primeiro passo. E aí o segundo passo é, se você é um cara que é antenado, estuda investimentos, acompanha o mercado, opa, para você já começa a valer a pena entrar nesse tipo de mercado, porque não tem como. Se você investir em ações, fundos imobiliários, você vai ter que acompanhar, vai ter que estudar. Não tem como você comprar uma ação e deixar lá, Deus dará. Você tem que olhar, tem que analisar, ver se aquela empresa está boa ainda, beleza? Então, beleza. Se você é um cara que acompanha, a gente já pode passar para a nossa segunda pergunta. E aí é o seguinte, como que você se sente com as oscilações do mercado? Você é aquele cara que se empolga quando a bolsa sobe, que fica desesperado quando a bolsa cai. Como é que você se sente? Lembrando que a gente vai estar mexendo com renda variável. E renda variável oscila para cima, mas para baixo também. E aí, doutor, seguinte, a gente faz investimento com foco no longo prazo. Então não interessa se a ação subiu, se o fundo imobiliário caiu 10%, se a ação subiu 5%, depois 15%, não interessa nada disso. O foco é no longo prazo. E aí, se você é um cara muito emotivo, que deixa aquelas coisas te influenciar, tomar decisão no seu lugar, calma. Talvez para você seja melhor ficar mais distante, começa com um volume pequeno de dinheiro ali, senão você vai acabar vendendo na mínima quando acontecer algum problema. Sempre acontece problemas, então você tem que ficar esperto com isso daí. Não deixa as emoções te guiar, senão você vai fazer muita bobagem na bolsa de valores, beleza? Então é o seguinte, se você é um cara que é antenado com o mercado, não precisa ser aquele cara que acompanha todo dia, tá? Mas é um cara que sabe o que está acontecendo pelo menos. Então, se você é um cara que acompanha, se você é um cara que estuda ali em mercado e você não fica se emocionando demais com altas e baixas, pode ser um bom sinal para a gente começar a investir nas ações e nos fundos imobiliários, beleza? Então é o seguinte, passada essa fase, vamos então para a pergunta inicial do vídeo. Por onde começar? Com os fundos imobiliários ou com as ações? Então agora que você já respondeu aquela pergunta, eu vou estar te orientando. Seguinte, se você é um cara mais conservador, nunca investiu em renda variável antes, não tem pessoas próximas de você que faz esse tipo de investimento, eu acho mais prudente você começar com o fundo imobiliário, tá? Por que disso, William? Porque os fundos imobiliários têm algumas características interessantes para quem está começando. Primeiro, ele tem uma oscilação menor do que as ações. Historicamente, ele tem uma oscilação um terço menor do que as ações, ou seja, a ação oscila 3 para cima, o fundo oscila 1. 3 para baixo, ele cai 1, entendeu? Apesar de que eu acho que isso daí vai mudar, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente tem quase 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Então, quanto mais esse número vai aumentando, mais ele vai ficar volátil, né?
Segunda coisa é que os fundos imobiliários é mais fácil para o brasileiro em geral entender. Por quê? Como que funciona o fundo imobiliário? Eu coloco uma grana nesse fundo, você coloca uma grana nesse fundo, seu tio, seu pai, seu avô, todo mundo coloca dinheiro nesse fundo, então o fundo fica com um volume grande de dinheiro, certo? Com esse volume ele compra um prédio, compra um galpão logístico e bota para alugar. Todo mês ele recebe aluguel e repassa para você, repassa para mim, para o seu tio, para o seu avô. Então veja que é bem mais tranquilo para a gente entender o funcionamento disso, tá? E a terceira coisa é porque ele paga todos os meses ali um rendimento para você. Veja só, por lei, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do lucro líquido dele para os cotistas. Quando você compra uma cota, você é cotista, tá? E aí, por lei, ele tem que fazer isso a cada semestre, mas por convenção, todo mês ele vai estar te pagando um pouquinho. Então veja que todo mês vai pingar um rendimento ali na sua conta, e isso daí traz uma segurança a mais ali para o investidor. Ele vê que todo mês o dinheiro está caindo, ele se sente mais seguro, né? Pelo menos é isso que a gente observa no dia a dia. Então, se você tem essa característica, vai para fundos imobiliários. Se você já é um cara um pouco mais agressivo, se você é um cara que já conhece um pouco de mercado, tem amigos próximos que fazem investimentos, você já conversa sobre ações, você está de olho em uma ação aqui, outra ali, para você talvez começar por ação já seja bacana, né? Porque você já está mais ambientado aí com esse mundo, beleza? Então, nesse caso, começa com a ação. E é o seguinte, isso é para começar. No longo prazo você tem que ter os dois ativos na carteira, porque fundo imobiliário ele vai estar sempre ali, ó, bem próximo da inflação, certo? Então você não perde o seu poder de compra e ele vai estar todo mês te gerando rendimentos. Com esse rendimento, com esse caixa que vem todo mês para você, você pode comprar mais fundos, comprar ações e assim impulsionar junto com seus aportes ali o seu investimento. Então é bem interessante você ter fundo imobiliário na carteira. E também é interessante você ter ação, porque as ações de uma maneira geral ela vai render mais do que fundo imobiliário. Se você pegar de 94, quando a gente virou real, né, a nossa moeda, até hoje, a bolsa teve uma alta média de 14%. Isso daí dá inflação mais 8% ali ao ano. Lembrando que isso é uma média, porque tem anos, por exemplo, igual 2019, que a bolsa sobe 30%. 2020 vai ficar no negativo, mas na média deu 14%. Então, além de ela render muito mais do que fundos imobiliários, você fica exposto a ações multibagger. Quem já estudou Peter Lynch sabe do que eu estou falando. Ações multibagger é que ela vai multiplicar ali de tamanho. Então, por exemplo, se você tivesse investido em 2016 em Magazine Luiza, provavelmente hoje você seria milionário. Raia Drogasil também. Lá no começo dos anos 2000, se você tivesse investido em Ambev, Itaú, Bradesco, hoje você já seria milionário. Então veja, você fica exposto a esse tipo de situação aí e a ação multiplicar 5, 10, 15 vezes de tamanho e o seu capital crescer cada vez mais, né? Então é bem importante você estar nos dois ativos porque os dois têm suas particularidades e são muito bons, beleza? Então é isso daí, doutores. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu peço que você dê aquela moral pra gente e se inscreva no canal, já dá aquele like maroto, compartilha com aquele seu amigo que também quer aprender mais sobre esse tipo de conteúdo e está na dúvida se começa com fundo ou se começa com ação, beleza? Então, manda lá para ele, ajuda a gente, fortalece aqui o Escola de Investidores. E é isso daí, doutores. Antes de encerrar, deixarei dois vídeos aqui para poder você assistir, continuar maratonando e aprendendo mais sobre investimentos, beleza? Então, valeu, doutores!